Imagine perder tudo o que conhece em um único instante. A dor da ausência, o vazio de uma casa silenciosa e a sensação de não ter mais ninguém ao seu lado. Foi exatamente isso que um menino viveu. Sozinho, diante de um futuro incerto, ele acreditava que seus dias de alegria haviam acabado. Mas a vida, com seus caminhos inesperados, tinha algo surpreendente guardado para ele. Uma virada capaz de transformar tristeza em esperança e solidão em um novo lar. O que parecia o fim, na verdade, seria apenas o começo de uma história de amor, solidariedade e adoção que mudaria não só a vida dele, mas também a de todos que cruzaram o seu destino. Era uma pequena cidade do interior, cercada por colinas verdes e ruas tranquilas onde todos se conheciam pelo nome. Ali, entre casas simples e jardins cuidados com carinho, vivia um menino chamado Gabriel. Aos 9 anos, ele carregava nos olhos uma mistura de inocência e dor. Seus pais haviam partido em um trágico acidente de carro, deixando para trás apenas lembranças e um vazio difícil de suportar. Gabriel passou a viver com parentes distantes, mas o lar nunca mais teve o mesmo calor. O quarto em que dormia parecia frio demais, as refeições eram silenciosas e os dias se arrastavam em uma rotina sem cor. Apesar de tudo, havia algo especial naquele garoto. Ele tinha um coração doce e uma maneira única de olhar para o mundo. Mesmo na tristeza, encontrava forças em pequenos gestos. Gostava de sentar na praça central, observando as pessoas que passavam, como se buscasse no sorriso dos outros a esperança que lhe faltava. Era um menino calado, mas sua sensibilidade se revelava quando acariciava cães de rua ou quando ajudava idosos a atravessar a rua sem que ninguém lhe pedisse. Os vizinhos notavam sua solidão, mas também admiravam sua bondade. Era como se Gabriel tivesse dentro de si uma luz frágil, quase apagada, que ainda insistia em brilhar. Ele sonhava em ter novamente uma família que o abraçasse, alguém que o chamasse de filho e que lhe devolvesse a sensação de pertencer a um lugar. Não falava isso em voz alta, mas todos podiam ver nos seus olhos que seu maior desejo era sentir de novo o calor de um lar verdadeiro. Enquanto isso, a cidade seguia seu ritmo, sem imaginar que, em breve, um encontro inesperado mudaria por completo o destino daquele menino. Numa tarde nublada, Gabriel caminhava pela praça com passos lentos, chutando pedrinhas no chão, como fazia sempre que queria distrair a mente. O vento soprava frio, e ele encolhia os ombros dentro do casaco surrado. Sentou-se no banco de madeira que costumava ocupar e ficou observando um grupo de crianças brincando de pega-pega. Sentiu o coração apertar. Queria estar ali, correndo e rindo, mas parecia que a vida havia lhe tirado essa chance. Foi nesse instante que ouviu um som diferente. Um choro baixinho, vindo debaixo de um arbusto próximo. Curioso, ele se aproximou. Entre as folhas úmidas, encontrou um filhote de cachorro, tremendo de frio e claramente assustado. O pequeno animal tinha os olhos grandes e úmidos, e suas costelinhas apareciam sob a pele fina. Gabriel não pensou 2 vezes. Tirou o casaco e envolveu o filhote com cuidado, como se carregasse algo precioso. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calor brotar dentro de si. Não era apenas piedade. Era um instinto de proteger, de cuidar, como se aquele ser indefeso tivesse sido colocado em seu caminho por um motivo maior. Enquanto caminhava de volta para casa, abraçando o cachorro contra o peito, foi surpreendido por uma voz firme e ao mesmo tempo doce. Uma senhora estava parada na calçada, observando a cena. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque e olhos serenos que transmitiam bondade. O nome dela era Helena, uma professora aposentada que dedicava parte do tempo a ajudar animais abandonados da cidade. Ela se aproximou, encantada com a maneira como o menino protegia o filhote. Perguntou seu nome, quis saber onde morava e ofereceu ajuda. Gabriel, tímido, respondeu com poucas palavras, mas não conseguiu esconder o brilho nos olhos ao falar do cachorro. Helena percebeu algo profundo naquele garoto. Não era apenas uma criança com um filhote nos braços. Era alguém que também carregava dentro de si marcas de abandono.
Naquele encontro simples, algo se acendeu. Gabriel não sabia, mas aquele instante seria o primeiro passo para uma mudança definitiva em sua vida. O encontro com o filhote e a presença inesperada de Helena seriam o gatilho de uma jornada onde destino, solidariedade e amor se entrelaçariam de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Os dias seguintes foram de descobertas para Gabriel. Ele levava o filhote, que chamou de Sol, para todos os lugares. Alimentava-o com o pouco que tinha, dividia sua cama estreita e encontrava naquele pequeno ser um motivo para sorrir novamente. Porém, a alegria recém-nascida logo começou a ser ameaçada. Os parentes com quem morava não viam com bons olhos a presença do cachorro. Diziam que já era difícil cuidar de uma criança, quanto mais de um animal abandonado. Comentários duros começaram a surgir, e Gabriel temia, a cada dia, que alguém tirasse Sol de seus braços. Para piorar, o filhote ficou doente. Febre, falta de apetite e um olhar apagado. Gabriel se desesperou. Não tinha dinheiro para levá-lo a um veterinário, e o medo de perder seu único amigo o sufocava. Passava noites em claro, tentando aquecer o pequeno com cobertores, rezando baixinho para que sobrevivesse. Foi nesse momento de fragilidade que Helena reapareceu. Ao ver a angústia do menino, ela ofereceu ajuda e levou o cachorro ao veterinário. Mas o gesto de bondade trouxe à tona uma nova preocupação. E se os parentes de Gabriel descobrissem e resolvessem afastá-lo de vez daquele laço que começava a dar sentido à sua vida? Dentro de si, Gabriel lutava contra dois medos: o de perder Sol e o de continuar vivendo em um lugar onde não se sentia amado. A cada olhar frio e palavra ríspida, sua esperança diminuía. E mesmo com Helena ao seu lado, surgia a dúvida: até onde aquela senhora poderia ajudá-lo? Afinal, ele não era seu neto nem tinha qualquer vínculo de sangue com ela. Parecia que a vida testava Gabriel a cada passo. Quando acreditava que finalmente tinha encontrado uma razão para acreditar no futuro, algo inesperado acontecia e fazia tudo parecer prestes a desmoronar. O menino não sabia, mas as provações que enfrentava eram o prelúdio de uma transformação muito maior, que ainda estava por vir. Naquela noite, a chuva caía forte, batendo contra as janelas do quarto frio onde Gabriel tentava aquecer Sol em seus braços. O filhote respirava fraco, e o menino, em lágrimas, sentia o peso do medo. Não suportaria perder novamente alguém que amava. Quando parecia não haver saída, um som de batidas na porta quebrou o silêncio da casa. Era Helena, encharcada pela tempestade, trazendo uma caixa com remédios e ração. Ela havia corrido até ali após receber a notícia de que o cachorro piorara. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a cuidar do animal com delicadeza. Mas, ao ver o estado do menino, percebeu que não era apenas o cachorro que precisava de salvação. Gabriel também estava doente por dentro, consumido pela solidão. Seus olhos se encontraram, e Helena sentiu uma certeza nascer em seu coração. Não poderia deixá-lo naquela vida sem afeto. Dias depois, no consultório do veterinário, a boa notícia chegou. Sol estava fora de perigo. O menino chorou de alívio, abraçando o filhote como se fosse parte de si. Foi nesse momento que Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Voltando-se para Gabriel, disse com firmeza e ternura que queria ser parte da vida dele de verdade. Não apenas como vizinha ou amiga, mas como família. O coração do menino disparou. Não sabia se acreditava, se era real ou apenas um sonho prestes a se desfazer. A proposta de adoção não foi simples. Houve burocracias, questionamentos e até resistência dos parentes que o abrigavam. Mas Helena não recuou. Cada documento assinado, cada reunião enfrentada era uma batalha vencida em nome daquele garoto. Gabriel via sua vida se transformar diante dos olhos, como se um futuro antes apagado agora fosse iluminado por uma luz inesperada. O medo ainda rondava, mas no fundo ele sabia que estava prestes a viver o capítulo mais emocionante de sua história. As semanas seguintes foram marcadas por uma mistura de esperança e incerteza. Gabriel agora passava mais tempo com Helena,
ajudando-a em pequenos afazeres da casa e acompanhando-a em visitas a animais abandonados. Ele se sentia útil, protegido e, acima de tudo, amado de uma forma que não experimentava havia muito tempo. Mas, apesar dessa nova rotina, uma sombra persistia. O processo de adoção ainda estava em andamento, e cada dia parecia uma eternidade. Bastava uma decisão contrária para que tudo desmoronasse. Helena, determinada, enfrentava reuniões com assistentes sociais e respondia a perguntas que pareciam testar sua capacidade de cuidar de uma criança. Embora tivesse passado a vida ensinando e cuidando de tantos alunos, agora precisava provar que poderia oferecer mais do que lições. Precisava provar que tinha amor suficiente para ser mãe de um menino que já havia perdido quase tudo. Gabriel observava de longe, sentindo a cada passo o peso da possibilidade de perder aquele lar que tanto desejava. Certa manhã, ao chegar da escola, Gabriel encontrou Helena sentada à mesa da cozinha, segurando uma carta oficial. O silêncio dela fez o coração do menino disparar. Ele ficou parado na porta, com medo de se aproximar. Seus pensamentos se confundiam. E se a resposta fosse negativa? E se o futuro que sonhava fosse arrancado de suas mãos como já havia acontecido tantas vezes antes? Helena respirou fundo, olhou para ele e disse apenas: "Ainda não acabou. Temos mais uma etapa pela frente." Essas palavras foram suficientes para mostrar que a batalha não estava vencida, mas também não estava perdida. O menino entendeu que o destino ainda o testava. Precisaria de coragem para enfrentar a incerteza e esperar pelo momento decisivo. Enquanto isso, continuava a cuidar de Sol, que corria pela casa cheio de vida, como um reflexo da esperança que também renascia dentro dele. O suspense permanecia. O futuro de Gabriel estava nas mãos de decisões que ainda seriam tomadas, e a última ação, aquela que mudaria tudo de uma vez por todas, estava prestes a acontecer. Num fim de tarde ensolarado, Gabriel voltou para a casa da escola e encontrou Helena esperando na porta. Ela sorria com lágrimas nos olhos, e em suas mãos, segurava o documento tão aguardado. A adoção havia sido aprovada. Por um instante, o tempo pareceu parar. O menino correu em direção a ela, abraçando-a com força, como se tivesse finalmente encontrado o lugar onde sempre pertenceu. Sol, correndo ao redor deles, completava a cena de um lar que agora estava completo. A casa de Helena, antes silenciosa, encheu-se de vida. Gabriel ganhou não apenas um teto seguro, mas também o amor de uma mãe que o escolheu de coração. O vazio que antes o consumia deu lugar a uma nova esperança. Ele entendeu, ainda tão jovem, que família não é apenas laço de sangue. Família é quem está disposto a estender a mão, a lutar e a amar sem condições. Essa história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida pode surpreender com caminhos de luz e solidariedade. O menino que acreditava ter perdido tudo, descobriu que estava apenas no começo de uma nova jornada. E você, já conheceu alguém que transformou sua vida de forma inesperada? Compartilhe essa história para que mais pessoas sintam a força da adoção e da solidariedade. E não se esqueça, nos vemos no próximo vídeo do Caminhos e Destinos, com mais histórias emocionantes que aquecem o coração.